Temos aqui, nesse texto do Joio do Trigo, que é intitulado Projetos de Carbono acirram conflitos de terra em territórios tradicionais, uma utilização de recurso que não é próprio do artigo de opinião, não é próprio do discurso jornalístico, mas que foi aproveitado da narrativa, que é justamente essas sequências narrativas, essas sequências de história. Então, ele começa o texto contando um pouco da infância de José Francisco, do que ele fez quando ele tinha 13 anos, depois utiliza o advérbio hoje para trazer num lapso de 10 anos depois faz também o futuro, então nós temos passado, quando ele tinha 13 anos, 10 anos depois, e uma projeção de futuro. Então é realmente utilizado sequências narrativas. Aconteceu isso, agora é isso, o que não é muito próprio desse gênero. E se tratando de um texto que procura argumentar, a escolha desse recurso não é aleatória, mas ele tem algum efeito. Então, a questão, ela pergunta justamente isso. A utilização de sequências narrativas, isso que a gente acabou de ver, que o texto realmente utiliza, em meio ao artigo sobre venda de créditos de carbono, permite ao leitor, letra A, compreender o emprego da terminologia científica, mas será que esses recursos utilizados aqui é para que o leitor consiga entender o que são créditos de carbono? Não, né? Então esse recurso aqui ele é utilizado para argumentar, para mostrar que, por exemplo, José Francisco ele assinou esse documento quando ele tinha apenas 13 anos e nem sabia o que eram esses créditos de carbono. Por isso, não iremos marcar a letra A. Vamos ver a letra B. Então esse recurso permite ao leitor constatar a imparcialidade do autor diante dos fatos, ou seja, ele é imparcial, ele não tem um lado, é neutro. Nesse trecho aqui, nesse segundo parágrafo, ele diz o seguinte: hoje, José Francisco luta para entender o que são os créditos de carbono, como eles são vendidos e quais são os benefícios que o negócio pode trazer para sua comunidade. Se é que eles existem de fato, estão disponíveis para pessoas como ele. Ou seja, através da utilização, se é que eles existem e estão disponíveis, você coloca um questionamento para ver se realmente esses benefícios existem. Então você toma partido contra esses créditos, porque você questiona se realmente existem esses benefícios. Então, o autor ele não é imparcial. Pelo contrário, ele tem uma posição que é do lado do José Francisco. Ele é contra a venda desses créditos. Então, por isso, não podemos marcar a letra B, porque há parcialidade. Na letra C, comparar a exploração territorial atual à de seringueiros. Percebe que não é mencionado muito no texto essa questão de seringueiros, não é o ponto principal. A utilização dessas sequências narrativas, ela não possui como objetivo comparar a exploração territorial atual à de seringueiros. O objetivo, como a gente vai ver, é o da letra D, contextualizar a fundamentação argumentativa do autor. A partir do momento em que ele constrói uma história de início, meio e fim, que começa quando ele tinha 13 anos, apresenta o desconhecimento dele e depois conclui, vê que hoje eles estão frustrados porque isso só traz malefícios, é uma posição argumentativa que é construída a partir dessas sequências narrativas. Então, gabarito, letra D. E por último, letra E, divagar sobre a evolução histórica da situação problema. Percebem que é utilizado esse verbo divagar. Divagar é sinônimo de perder o foco, de você estar falando de alguma coisa, você ir para outra, que não tem relação com o que você estava dizendo. Então, divagar é perder o foco. Mas essas sequências narrativas, elas de maneira alguma contribuem para que o foco seja perdido, mas elas fortalecem a argumentação. Por isso, o gabarito é letra D.